Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Blanche e hoje eu tô aqui pra falar sobre 4 mitos sobre ser escritor, sobre nossa profissão, nosso ofício. E hoje eu tô aqui pra dar a minha opinião, então, sobre essas 4 coisas, esses 4 pensamentos que pra mim são mitos, porque eu não acredito em nada disso. Antes de tudo, dá um like no vídeo, se inscreve aqui que é o maior canal de escrita do Brasil e vamos pros mitos. O primeiro é que pra escrever um livro basta ter uma boa ideia. Eu não acho que isso seja verdade, porque uma boa ideia qualquer um pode ter. Agora, como você vai desenvolver essa ideia para transformar num livro bom? Um livro bom e uma ideia boa são coisas totalmente diferentes. Claro que para escrever um livro bom você precisa ter uma ideia boa, uma ideia interessante, uma ideia que vá dar um livro. Porque tem ideia que é boa, mas não dá um livro. Às vezes, sei lá, daria uma outra história numa outra mídia, num outro formato. Mas não basta só ter uma ideia boa. Você precisa saber, primeiro, estruturar isso, estruturar sua ideia para ela formar um enredo bom, que desperte o interesse, que faça o leitor querer saber o que vai acontecer depois. Porque às vezes o que vai acontecer depois é uma coisa muito legal, só que se o leitor não tiver interesse em continuar ali para saber o que vai acontecer, ele não vai ver nunca aquela coisa muito legal que acontece no final. Então você primeiro precisa saber estruturar o seu enredo de um jeito interessante. Você precisa também saber lidar bem com as palavras, que são a ferramenta pela qual você vai transmitir aquela história para os leitores. Então não adianta você ter uma boa ideia e você não saber escrever aquilo direito. E quando eu digo saber escrever, eu tô falando do básico mesmo. Você saber criar frases que comuniquem bem as suas mensagens, né, no sentido da comunicação mesmo. A mensagem é qualquer coisa que você queira transmitir ali. Então você precisa saber criar um texto que vá transmitir bem essas mensagens. Você precisa criar um texto que consiga despertar no leitor as emoções que você quer despertar. Então, às vezes, você tem um enredo, por exemplo, você tem uma cena que é muito triste, é de morte, sei lá, o pai do protagonista vai morrer. Se você não souber usar as palavras certas, usar as frases certas, o leitor vai entender que o pai do personagem morreu, mas aí não vai se importar, ou às vezes não vai sentir a tristeza que você quer que ele sinta, que é a tristeza que o personagem está sentindo e tal. Então você precisa dominar bem as ferramentas narrativas, você precisa dominar bem o texto, você precisa entender como criar conflitos, como desenvolver os personagens de um jeito que você gere empatia, faça o leitor se preocupar com aqueles personagens. Ou seja, para escrever um bom livro, você precisa de muito mais coisa do que uma boa ideia. E é claro, eu não estou dizendo isso para desanimar ninguém. Ao contrário, eu quero que você desenvolva suas habilidades como escritor para conseguir contar a sua boa ideia do melhor jeito possível. Então aqui no canal tem vários vídeos com dicas de escrita que você pode assistir para aprimorar a sua escrita. O segundo mito é que escrever bem é um dom. Pelo que eu acabei de falar, você já entendeu que eu não penso assim, eu discordo desse pensamento. Porque um dom significa alguma habilidade intrínseca à pessoa, alguma habilidade essencial, assim, como se, aquela pessoa já nasceu tendo o dom de saber escrever. Como se estivesse no DNA da pessoa, como se estivesse na natureza da pessoa, sabe? Como se o espírito da pessoa fosse aquela habilidade. Eu não acredito em nada disso, porque eu acho que tudo se aprende. Inclusive a escrita eu acho que você aprende a escrever. Mesmo a pessoa que parece ter um dom, às vezes é porque ela já começou a aprender desde muito jovem, muito criança, assim. Já começou a desenvolver essas habilidades e aí parece que ela nasceu pra isso. E eu não acho que ninguém nasça pra alguma coisa específica, alguma habilidade artística específica. Alguém que sabe escrever muito bem é porque estudou muito, porque leu muito, porque aprendeu muito a desenvolver as habilidades, porque teve muitas experiências, passou por coisas que ajudaram a pessoa a chegar até ali. E as pessoas que dizem, não, escrever não é pra mim, eu nunca vou conseguir, eu acho que você vai conseguir sim, sabe? Se a pessoa estudar, se a pessoa conseguir aprender aquilo, conseguir aprender as técnicas de escrita, aprender métodos pra conseguir desenvolver uma história e trabalhar, por exemplo, num romance, que é uma história de fôlego, né? Você precisa ter um método pra poder escrever aquilo sem desistir na metade. Então, esse método também você pode aprender, esse não, porque você pode ter vários e vários métodos diferentes, né? Mas você precisa ter algum que funcione para você. Isso você também aprende, você também exercita, né? Você vai tendo experiências com jeitos diferentes de fazer até você achar o jeito que dá certo. Se você conseguir encontrar jeitos de estimular sua criatividade e tal, se você desenvolver essas habilidades necessárias para escrever bem,
você vai escrever bem. Então não tem essa de, não, eu não nasci pra isso, então eu não vou fazer porque eu não sei, eu sou ruim. Não tem essa. Acho que todo mundo pode melhorar, inclusive quem já se acha bom e não só quem se acha ruim. Eu acho que todo mundo pode melhorar. O terceiro mito tem a ver com o mercado editorial, né? Que as pessoas falam que precisa pagar para publicar, todo mundo precisa pagar para publicar. Tem muita gente que fala isso, tem muita gente que acredita nisso, tem gente que fala porque é charlatão mesmo. Já tentaram me convencer de que todo escritor precisa pagar para publicar, para tentarem me fazer pagar. Enfim, e é claro que eu não aceitei porque eu sei que não é necessário pagar para publicar. Você pode publicar um livro sem pagar, inclusive sendo pago para isso. E não é só escritor famoso que consegue publicar sem pagar. Essa publicação que você não paga, que você publica de graça e recebe por isso, né, pelo seu trabalho, recebe os direitos autorais, é uma publicação tradicional, é um modelo tradicional de publicação por editora. Aqui eu tô falando por editora, depois eu vou falar de forma independente. Mas se você quer publicar por editora, tem editora que você precisa pagar para publicar, que faz um tipo de publicação diferente da publicação tradicional. As editoras de publicação tradicional, você pensa logo nas maiores, assim, a Companhia das Letras, a Record, a Rocco. Só que existem muitas editoras no Brasil, e muitas editoras médias ou pequenas também fazem esse tipo de publicação tradicional. E nessas médias e pequenas, se você é um escritor desconhecido, você talvez tenha mais chance de entrar nelas, de conseguir publicar por elas, do que de conseguir publicar logo de cara pelas maiores do Brasil. Então você procura conhecer o mercado de verdade, não simplesmente acreditar que só escritor famoso publica de graça ou ganha para publicar e escritor iniciante precisa pagar para publicar. Até porque pagar para publicar numa editora prestadora de serviço de forma física, né, publicar livro físico, é muito caro. E também existem outras opções que não são por editora que você também vai receber para publicar. Você pode procurar revistas literárias que publiquem contos, você pode procurar prêmios literários que publiquem ou contos ou romances e tenham premiação em dinheiro, ou às vezes nem tenham premiação em dinheiro, mas façam a publicação dos finalistas, porque aí você não vai precisar pagar para poder ter essa publicação. Claro, tem prêmio que vai querer que você pague, mas eu acho que não vale a pena, e eu já falei sobre isso no meu vídeo sobre concursos literários. Mas você pode publicar o seu livro de graça por prêmios literários também. Esse livro aqui, por exemplo, O Movimento Leve, da editora Malê, é uma coletânea de contos de um concurso literário, que é o Prêmio Malê de Literatura, e meu conto tá aqui, foi publicado nesse livro de graça. Meu livro A Criação do Escritor, eu publiquei também de graça, porque essa editora, Porto de Lenha, ela estava fazendo um concurso literário em que o vencedor poderia publicar um livro de graça. E aí eu venci e publiquei. Esse meu outro livro aqui, que está aqui, Você por Aqui, eu não vou pegar ele porque, enfim, eu tô com o microfone aqui, eu vou ter que tirar, etc. Eu também publiquei ele de graça por um clube de assinatura de livros. Então, os leitores, eles assinavam lá o pacote, e esse dinheiro que eles pagavam para assinar o pacote é o dinheiro que o Clube PS, que é esse clube de assinatura, usa para imprimir livros de acordo com o número de pessoas que comprou. Então é uma outra forma de publicação, é uma publicação que, além de eu não ter pago, eu recebi dinheiro, eu recebo, né, que se você comprar, inclusive tá aqui o link na descrição se você quiser adquirir o e-book agora, né, porque a edição física tá esgotada, mas eu recebo dinheiro de direitos autorais desse livro, assim como eu recebo o do Criação do Escritor. Esse aqui e as coletâneas de prêmios literários, no geral, não pagam direitos autorais, mas é uma publicação gratuita. Então, assim, existem várias formas de você publicar um livro de graça. Se você é um autor independente, você também pode publicar o seu livro de graça em plataformas como o Wattpad, a Amazon, Clube de Autores, o iClap. Nesses casos, quando você publica de forma independente, o seu livro ele não vai passar automaticamente, digamos assim, por um processo de edição. Ou seja, a Amazon não vai ter um processo de edição, não vai ter um editor olhando seu livro. O Clube de Autores, o iClap, o Wattpad, nenhum deles vai ter um editor que vai fazer um serviço no seu livro, como acontece numa editora tradicional. Então você provavelmente vai ter que pagar por um serviço de revisão, um serviço de preparação de texto, uma leitura crítica, alguma coisa assim, para você melhorar o seu livro, para você fazer com que seu livro fique em conformidade com um padrão de qualidade do mercado, porque a gente vê que muito livro independente que não passa por esses processos, eles têm uma qualidade menor. Tem um texto, às vezes, que precisaria ser melhorado, um enredo que, às vezes, tem inconsistências. Isso é normal mesmo. Até os maiores autores passam por um processo editorial
para melhorar o livro antes de publicar. Então, se você está publicando de forma independente e você quer ter a melhor qualidade possível, você provavelmente vai ter que pagar por esses serviços, né, de forma independente, ou seja, não é a plataforma onde você vai publicar que vai te oferecer. Então, você vai gastar dinheiro sim, mas você não vai estar pagando pela publicação em si, entendeu? Você não está pagando para publicar como é numa editora em que você paga para ter o seu livro impresso e distribuído, ou para ter o seu e-book diagramado e tal, e distribuído. É uma coisa diferente. Mas enfim, isso tudo que eu falei mostra que não é verdade que você precisa pagar para publicar. Então, se alguém te disser isso, principalmente se for alguém que te oferece uma publicação paga ou alguma coisa assim, não caiam nessa. E o quarto mito, que eu acho que é o mais controverso, talvez, é que é impossível viver de escrita no Brasil. Assim, a gente sabe que o Brasil é um país complicado, não só para escritores, mas para todo mundo, basicamente. E que viver de escrita no Brasil, sim, é difícil. Você tem que achar caminhos que possibilitem isso. Só que, assim, não é impossível. E quando eu digo que não é impossível, eu não tô falando viver de direitos autorais. Porque, assim, dá para ganhar dinheiro com um livro, com o seu livro que você publicou. Dá para ganhar dinheiro com isso. Inclusive, tem autor que, sei lá, deve ter enriquecido. O Itamar Vieira Júnior, por exemplo, o autor de Torturado, enriqueceu com esse livro. Inclusive, eu posso até fazer algumas contas, né? Ele vendeu 130 mil exemplares. O preço de capa dele aqui no site da Todavia é R$ 57,90. O autor, de forma padrão, recebe 10% do preço de capa do livro, o que seria R$ 5,79. O que, vezes 130 mil, dá 752.700. É bastante dinheiro, mas assim, eu não sei se esses 130 mil são o número de exemplares físicos. Eu acho que esses 130 mil devem contar com e-book também. Então, assim, pra diminuir um pouco esse valor, vou tirar esses 52.700, vou deixar só 700 mil, só pra poder ser uma base de cálculo aqui. E ele ganhou o prêmio Oceanos e o prêmio Jabuti e o prêmio Leia. O total deu 1.225.000. Então, assim, como não tá exato aqui os cálculos, eu não sei exatamente, mas mais de 1 milhão ele ganhou com literatura. Com um único livro, aliás. Então, assim, dá pra enriquecer com um livro, só que é muito raro, assim, são exceções. O Itamar Vieira Júnior é uma exceção, existem outras exceções. Paulo Coelho, por exemplo, tudo bem que ele já fez muita coisa além de livro, mas ele é uma pessoa que só de venda de livro ele já consegue viver ricamente, mas são exceções. O usual é que as pessoas não consigam viver só de livro, seja venda de livro, seja dinheiro de concurso literário. Porque, primeiro, o concurso literário é algo que você não sabe se você vai ganhar quando você se inscreve. É totalmente instável, é impossível depender de dinheiro de prêmio literário. E venda de livro é algo que também varia, né? Pode ter mês que você vai vender muito, mês que você vai vender pouco. Seu livro pode parar de vender depois, sei lá, passou o hype do lançamento, seu livro parou de vender, você não consegue mais fazer ele vender. Então, a maioria das pessoas não consegue depender disso. Só que existem outras formas de você viver de escrita. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não vivo desse canal no YouTube, mas eu tenho uma renda com esse canal. E esse canal é um canal de literatura, é um canal de escrita. Então, assim, eu não estou escrevendo, literalmente, eu escrevo os roteiros dos vídeos, né? Mas eu tô pegando meus conhecimentos em escrita, tô pegando essa habilidade, vamos dizer assim, que é a mesma coisa que quando você escreve um livro, você está pegando sua habilidade em escrita e usando para fazer um produto que você vai ganhar dinheiro em cima daquilo. Eu faço isso com o canal e eu tiro uma renda disso, é parte da minha renda. Outra coisa que você pode fazer para pegar suas habilidades de escrita e monetizar isso é, por exemplo, trabalhar fazendo revisão, fazendo leitura crítica, fazendo esses serviços. É uma coisa que eu também faço, dá pra você tirar um dinheiro com isso. Você pode também escrever outras coisas que não sejam literatura, então você pode ser redator, você pode ser roteirista, que também é um mercado difícil, mas é um mercado que geralmente paga mais do que o mercado literário. O que eu tô querendo dizer é que existem possibilidades que você pode ganhar dinheiro com a sua escrita. E você pode sim viver disso, inclusive complementando sua renda com mais de uma coisa. Por exemplo, trabalhando como redator e como leitor crítico. Ou viver com dinheiro de venda de livro e com
sei lá, dinheiro que você ganha pelo seu curso de escrita online. Você não precisa fazer só uma coisa, você pode fazer mais de uma coisa, enfim, de acordo com as suas possibilidades também, né? Sabe, se a gente for pensar nessas possibilidades, aí a gente vê que tem muita gente que vive de escrita no Brasil, nesse país difícil. Então, eu acho que muita gente tem receio de ser escritor porque acha que vai ser sempre um hobby, que só tem possibilidade de ser um hobby e não visualiza essas outras possibilidades que você tem para monetizar a escrita. Então, eu acho que a gente não tem que desanimar quando a gente, sabe, encontra essa paixão pela escrita, mas desanima porque, não dá dinheiro. Pode dar dinheiro sim. Então é isso, esses são 4 mitos que eu dei a minha opinião do porquê eu acho que são mitos sobre ser escritor. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui o que você pensa sobre essas 4 coisas e até a próxima.